Ao conversar com uma irmã da minha igreja que professa a mesma fé que eu, sobre o que ela pensa em relação às mulheres da nossa igreja que tem defendido o movimento feminista, ela me disse: eu não sei nada sobre isso, não acompanho essas coisas, estou totalmente por fora. Então eu disse para ela: mas você tem uma filha e a sua filha vai à escola, daqui a pouco vai à universidade, ela vai aprender sobre isso. E você não terá a menor condição de ajudá-la, de conversar com ela sobre o assunto, porque você não quer saber nada sobre isso. Quando de repente ela se tornar uma militante, uma revoltada com os padrões dominadores da igreja e da família, você desesperada provavelmente vai se perguntar: onde foi que eu errei? E eu te digo, você errou quando decidiu que você não quer saber nada sobre isso. Por isso que esse vídeo importa a todas as mulheres da igreja, aquelas que são mais maduras, porque têm filhas, têm netas, têm mulheres com as quais elas se relacionam, aquelas que são mais jovens, adolescentes, aquelas que são mais adultas, aquelas que se casaram há pouco tempo e não têm filho. Isso toca a todas nós de uma maneira especial. E após essa conversa, foi que eu tive essa ideia de falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu pesquiso já há muito tempo. A igreja é uma instituição que faz parte do tecido social. Não tem como ela estar alheia, à parte ou à margem do que está acontecendo na sociedade. Isso é um assunto que nos envolve a igreja. Nós estamos sendo tocadas por esse assunto e, na minha visão, a igreja já está atrasada em trazer esse assunto à discussão dentro da igreja, com as mulheres da igreja, com a comunidade da igreja, porque pode ser que quando a igreja desperte, já seja tarde demais para alcançar muitas de nossas jovens que podem ser perdidas por essa ideologia. Isso tem muito a ver com a família, mas não a família, uma família qualquer. Isso tem a ver com a minha família, isso tem a ver com a sua família. Quem nasceu da década de 90 para cá foi doutrinado na ideologia feminista, nas escolas, nas universidades, novelas, filmes, músicas, todo tipo de cultura está permeado pela ideologia feminista. Mas de onde vem, afinal, essa ideia de feminismo? Existe uma agenda antiga, geopolítica, com regras que não são secretas, são apenas discretas. E a única forma de defender a nossa família é entender sobre esse assunto. Não adianta nós não querermos saber sobre isso. Nós estamos envolvidos nisso. E existem 3 coisas que comprometem essa agenda geopolítica: a propriedade privada, a família e a terceira coisa é a igreja. E esses planos geopolíticos se relacionam uns com os outros. Ora eles conflitam entre si, ora eles se ajudam, mas na base construindo uma finalidade comum, porque existe uma lógica nesses diversos movimentos. Então é uma teia com diversos pilares, mas que se relacionam ou se interrelacionam. E cada um deve ir atrás para verificar se tudo que for falado aqui faz sentido, se é verdade. E ele vai descobrir que é verdade, mas é importante que você pesquise, que você saiba do que eu estou falando. Para quem nunca ouviu falar de grandes fundações, a grosso modo são grandes organizações sem fins financeiros, criadas por multimilionários que têm suas visões próprias do que é ideal para um mundo melhor. Então, só por aqui nós já percebemos que isso não tem nada que ver com dinheiro, mas sim com poder e ideias filosóficas baseadas nas ideias do filósofo Karl Marx. A tese é: a família é uma instituição endemicamente perversa em sua origem. Ela é repressora e por isso tem que acabar, tem que ser abolida, porque oprime a mulher, oprime os filhos, oprime a sociedade.
As ditas fundações que nós comentamos, com suas pretensões de conduzir o rumo da sociedade, investiam em saúde e educação, segundo suas visões de mundo. Mas esses projetos, com a finalidade de engenharia social, se interseccionam. E na base e na área de saúde, eles alimentam a ideia de controle de natalidade. Você está entendendo o que eu falei até agora? Nós falamos que existem algumas fundações que foram constituídas por alguns multimilionários do mundo. A questão não é interesse financeiro, mas é poder para dar rumo ao mundo. Eles entendem, segundo a filosofia de Karl Marx, que eles adotam, que eles têm condições de fazer um mundo melhor. Mas existem 3 instituições que comprometem esse desejo de conduzir a sociedade rumo a um mundo melhor. E essas 3 instituições que comprometem, atrapalham o desenvolvimento desse plano são a propriedade privada, a família e a igreja. A partir da Revolução Russa, uma mulher chamada Alexandra Kollontai, com base nos escritos de Karl Marx, ela lança um livro chamado O Comunismo e a Família, onde ela reafirma todas essas teses de que a mulher é oprimida pelo casamento, então por isso é necessário que venha o mais rápido possível o divórcio. E os livros de Alexandra Kollontai, suas ideias estão intimamente relacionadas, as ideias dela, com o movimento feminista. Então, nesse início da década de 20, com as ideias trazidas e estabelecidas da Revolução Russa, também com ideias que estão sendo desenvolvidas na escola marxista de Frankfurt, acontece também nos Estados Unidos que surge uma mulher chamada Margaret Zeng, com a ideia de que é necessário diminuir a população mundial. Mas como assim? De uma forma muito meiga, matando os bebês. Ou seja, ela traz a ideia de que o aborto é necessário. Hoje, carinhosamente, para não chocar a sociedade, o aborto já começa a ser chamado de interrupção terapêutica do parto. Um nome mais aceitável, digamos assim. A teoria de Margaret Zeng se intersecciona com o plano geopolítico de controle de natalidade que as ditas poderosas fundações que nós comentamos, mantidas pelos multimilionários que querem decidir o rumo que o mundo deve tomar, seguem investindo também em pesquisas sobre eugenia. Então, interseccionam-se os pensamentos, as ideias de Margaret Zeng com os interesses das grandes fundações. Eles têm esse ponto em comum de diminuir a população. E a ideia dela, a partir do aborto, e eles chamando de controle de natalidade. Segundo Margaret Zeng, tem muita gente no mundo e não vai ter comida. Na época dela, ela dizia, daqui a alguns anos não terá comida para todo mundo. Então, com o financiamento desses grupos multimilionários, destas fundações, eles investem economicamente, investem dinheiro para que ela prossiga com as suas pesquisas. E tudo isso, lembrando, sempre embasado nas ideias filosóficas de Karl Marx. Em 1936, da escola marxista de Frankfurt, são exportadas 2 ideias. 2 ideias saem dali e ganham o mundo. A primeira ideia, de que para se construir o novo é necessário destruir tudo o que já existe. Só que existe um problema: família não se destrói por decreto, é óbvio. E imediatamente após destruir o que está estabelecido, é necessário colocar alguma coisa no lugar, para que aquilo não retorne novamente. Então eles exportam a ideia, o conceito de que
tudo passará a ser família. Só que existe um problema nessa ideia. Se tudo é família, nada mais é família. E a família, enquanto uma instituição opressora, que faz com que um pai consiga passar a vida inteira dormindo no mesmo quarto que o filho, sem praticar incesto com ele, porque isso é o que está na literatura marxista e também na literatura feminista, por isso a família precisa ser destruída enquanto uma instituição opressora. Mas o que colocar no lugar? Tudo. E se coloca tudo, não tem mais nada como família. E a segunda ideia? A segunda ideia é que se família não se destrói por decreto, é preciso colocar no coração da mulher o desejo de não mais ter filhos, porque é a única forma de acabar com a família. Então, nós vamos implantar no coração da mulher a ideia de que ter filhos, de que ser mãe é uma condição que oprime ela, que faz com que ela se torne uma presa do homem e da instituição família. Mas tudo isso, honestamente, sob a ótica de quem estabelece esses conceitos, eles entendem honestamente que isso é o melhor para a mulher. Só que a mulher não sabe disso. Eles sabem disso e por isso eles precisam colocar estes planos geopolíticos em ação. Está escrito nos livros que servem de base para o movimento feminista. É só qualquer uma pessoa que quiser pegar e ler, está tudo escrito lá. Em 1949, Simone de Beauvoir, que é, digamos, uma papisa do movimento feminista, ela publica o livro O Segundo Sexo, onde esse livro contém uma famosa frase que diz assim: nós não nascemos mulheres, tornamo-nos. Então ela se torna um dos principais ícones do movimento feminista, Simone de Beauvoir. Eu prefiro nem comentar sobre a história dela nesse momento, mas quem tiver interesse é só pesquisar a história dela. Já na chamada segunda onda do movimento feminista, é tudo mais louco mesmo. Elas surgem com muito mais barulho, muito mais confusão na sociedade. Aí aparece também uma nova papisa do movimento. Surge uma mulher chamada Shulamit Firestone. Eu acredito que é mais ou menos assim que se pronuncia o nome dela. E ela publica um livro que se chama A Dialética do Sexo. E nesse livro, no último capítulo, intitulado A Morte Lenta da Família. E nesse último capítulo do livro, ela legitima, ela defende, ela argumenta da legalidade que existe sobre a pedofilia, sobre o incesto, sobre tudo isso. Está tudo escrito no livro dela, é só pegar e ler. Agora, cada ser humano é livre para fazer o que bem entender. Eu entendo que as pessoas podem fazer as suas escolhas e arcarem com as suas consequências. Isso não tem problema nenhum. Cada um faz o que quiser da sua vida. A questão aqui não é ser contra ou a favor do movimento feminista. Não é esse o objetivo do vídeo. A problemática levantada aqui é sobre mulheres que se dizem seguidoras da fé cristã, observadoras de filosofias judaico-cristãs, que prezam por valores conservadores e simplesmente dizem: eu sou feminista, mas nem sabem o que é o movimento feminista. O feminismo não é uma luta por salários, por direitos sociais, não é uma luta pelo direito do voto, não é luta por direitos trabalhistas, não é nada disso. O feminismo é uma ideologia, Você consegue compreender como isso afeta você, a sua vida, a sua família, as mulheres da sua família? Seja você de mais idade, adolescente, jovem, madura, solteira, casada, não importa.
Você consegue entender aonde essa ideologia pode te afetar? A tradição marxista, ela defende livre e abertamente, desde 1884, a destruição da família. O incesto, a pedofilia, a ideologia de gênero, o fim da religião e o aborto. E estes temas, eles se interseccionam, conforme eu disse, ao longo da trajetória de um plano geopolítico, criado e desenvolvido por algumas fundações. Então, às vezes você olha e pensa assim, mas o que isso tem a ver com aquilo? O que tem a ver ideologia de gênero com linguagem não binária, com educação, com movimento antirracismo? Tudo isso se intersecciona em algum momento da história. Ora eles se tocam, ora eles se repelem, mas todos convergem para o mesmo objetivo. E quem está por trás dos movimentos são sempre as mesmas pessoas também. Então tudo começou com o controle populacional. Mas essa palavra controle populacional, ela começou a soar muito mal nos ouvidos da sociedade. Aí ganhou um nome mais aceitável, virou planejamento familiar. Evoluiu para a saúde reprodutiva e hoje são direitos reprodutivos ou interrupção terapêutica do parto. A tiazinha que não sabe nada disso que está acontecendo, aquela que não quer saber de assuntos sobre movimento feminista, ela vai achar isso muito bonito, é muito lindo, mas ela nem faz ideia de quando ela escutar, passando na TV aberta, no Jornal Nacional, aquelas mulheres reunidas e com cartazes falando que elas estão lutando pelos direitos reprodutivos delas, pela saúde da família, elas não fazem a menor ideia, porque elas não querem buscar o conhecimento e correm o sério risco de apoiar esse tipo de movimento, porque elas não fazem ideia do que está acontecendo. A utilização da língua, se nós observarmos, ela tem sido um trunfo dentro desse projeto geopolítico, porque à medida que algumas palavras, alguns termos vão sendo rejeitados pela sociedade, eles simplesmente mudam o título da ideologia, o título do objetivo, e aí as pessoas aceitam com mais facilidade. Aí parece que muda todo o conceito da coisa. Mas não vamos entrar aqui em um dos pilares utilizados com maestria pelo movimento marxista, que são as escolas e as universidades. Elas foram totalmente aparelhadas com essa filosofia. E aí, dentro desse contexto, a língua é utilizada e as mentes são doutrinadas, sendo essas mentes os futuros pensadores. Os futuros políticos se tornarão os novos professores e é um sistema que ele se retroalimenta. Então hoje você entra numa escola, depois vai para uma universidade, lá a partir de professores que já foram doutrinados, você é doutrinado também, e amanhã você vai se tornar o novo professor que vai seguir com a mesma ideologia, você vai se tornar um político que vai seguir aprovando leis que vão exatamente ao encontro dessas ideologias, e você segue para diversos ramos da sociedade. Você vai se tornar um cristão, se você não era já um cristão, e aí você traz essa ideologia para dentro da sua igreja, para dentro da sua família, você traz o assunto para falar com seus pais, os seus pais não estão antenados com o que está acontecendo, eles não querem saber sobre isso. Então você ignora a opinião deles, segue com a opinião que você construiu, né, aquela que você recebeu nas universidades, e aí esse sistema vai se retroalimentando. Então, com base nisso, eu gostaria de deixar duas reflexões. O movimento feminista, ele tem a sua origem, na verdade, a ideologia, né, não vou dizer nem o movimento, a ideologia, porque não é um movimento, é uma ideologia, tem a sua origem no Éden. Por que no Éden? Porque o que alimenta o movimento feminista é o olhar e a busca incessante pela falta, por aquilo que falta. E sempre é dito que que te falta algo. Nós somos sempre convidadas a olhar
para algo que ao nosso redor ou na nossa vida está faltando, e nós somos convidados a lutar por isso. E no Éden, se nós pararmos para pensar, Eva tinha tudo e ela era feliz, mas foi chamada a olhar para algo que teoricamente lhe faltava, que era ser livre e igual a Deus. Ela foi convidada a sentir falta disso. E é um movimento que busca colocar a mulher no centro de tudo. E para os cristãos, para a mulher cristã ou o homem cristão, não importa, para os cristãos, Deus é o centro de tudo e mais ninguém. Eu, enquanto mulher, não posso ser o centro de tudo. Você não pode ser o centro de tudo. Ninguém. Claro que nós estamos falando com mulheres cristãs. Então, isso cabe dentro da problemática levantada aqui. Você não pode nunca buscar ser o centro de tudo. Porque se você se intitula uma mulher cristã, o centro de tudo na sua vida é Deus. E nunca poderá ser você. A cobrança de que muitas conquistas da mulher nós devemos ao movimento feminista não é uma verdade. Nós precisamos estudar a história, vai estudar, está nos livros. E verifica que muitas conquistas não pertencem ao chamado feminismo. Então nós não devemos nada, absolutamente nada a esse movimento. Agora, a organização desses movimentos, todos eles, de grupos, de conglomerados de pessoas, é apenas uma estratégia para facilitar o controle da vida das pessoas e utilizá-las sem que elas percebam. Mas isso é um outro pilar marxista que nós não vamos falar sobre ele nesse vídeo. E por fim, o que o feminismo acredita na sua base é a ideia de que a mulher não existe. Então, é mentirosa a ideia de que luta por direitos de igualdade da mulher, porque na base do movimento feminista tem o conceito de que nós somos apenas pessoas com vagina e os homens são pessoas com pênis. Então, essa ideia de mulher precisa ser desconstruída. Esse é o conceito da base da ideologia feminista. Eu acredito que você não sabia disso, provavelmente. Então, a questão aqui é a seguinte: a igreja é uma reunião de pessoas que vivem inseridas na sociedade. E isso é um movimento que é uma realidade hoje na sociedade mundial. Então nós não temos como fugir disso. E existe uma crescente onda de mulheres cristãs que se intitulam feministas e aderem à agenda feminista. E nas universidades existem pesquisas e trabalhos sendo desenvolvidos para fomentar a revolução dentro das igrejas. Hoje é intitulado esse movimento de feminismo, ou seja, a junção da fé, que faz relação às cristãs, com o feminismo, o movimento feminista dentro das igrejas, feminismo. O movimento feminista é uma ideologia, não é uma simples luta por direitos sociais, entenda isso. E a mulher cristã que adere a essa ideologia tem uma dor que precisa ser tratada. Normalmente são mulheres que de alguma maneira foram feridas e por isso elas acabam aceitando e cedendo a esse discurso. E a necessidade de encontrar um lugar de destaque na sociedade e suprir uma carência ou um vazio, é porque na realidade essa mulher, enquanto cristã, ela não entendeu que Jesus já foi preparar no céu um lugar para ela, então ela não precisa buscar um lugar de destaque na sociedade. Ela tem um lugar muito melhor que já está sendo preparado para ela no céu pelo seu Salvador. Então o maior dom que Deus poderia dar a alguém, Ele deu às mulheres, o dom de ser mãe.
E essa ideologia tem retirado do coração das mulheres o apreciar esse dom. Elas têm começado a desdenhar desse dom. Elas têm começado a olhar para esse dom como sendo um fardo, quando Deus concedeu a nós esse enorme privilégio. E por fim, se a família é uma instituição opressora, o próprio autor da família acabará sendo considerado um opressor. E o autor da família é o próprio Deus. Nosso chamado é para sermos representantes de Deus. E essa ideologia tem desfigurado em nós a semelhança para com Deus. Nós precisamos atentar para isso. Nós temos que ter um olhar, por fim, cristão sobre tudo isso. A gente tem que olhar como crente mesmo. É uma ideologia que rotula, que persegue, que oprime pessoas que discordam dela. Difícil é você conseguir manter uma conversa amigável com uma mulher que hoje se diz feminista, que já está com a sua mente corrompida por ideias dessa ideologia. Então, olhando como crente, a gente vai ver que isso não é para nós, não é o nosso lugar. A nossa luta não é essa, a nossa bandeira não é essa. A nossa bandeira é a bandeira do príncipe Emanuel e não a bandeira dessa ideologia. E por fim, feminismo, você entendeu, não é luta por salários iguais, não é luta por direitos trabalhistas iguais, não é luta pelo direito de trabalhar, é quase uma imposição. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, o movimento feminista não entende que você tem o direito de escolher trabalhar ou ser mãe e ficar em casa cuidando do seu filho. Ele entende que você tem que trabalhar e pronto, essa é a única opção. Então, não é luta pelo direito de trabalhar, não é luta por salários iguais, por direitos trabalhistas, por direitos sobre o seu próprio corpo. Não tem nada a ver com isso o feminismo. O feminismo, ele está atrelado a uma agenda geopolítica, nasceu no coração de Karl Marx, cresceu e se desenvolveu no coração de muitas mulheres que têm uma história muito obscura por trás. Busque seus livros, leia, se informe e você vai entender que esse não é o seu lugar se você é uma mulher verdadeiramente cristã e que está se preparando para aquele lugar que Jesus foi preparar para você. Que Deus te abençoe.